Olá, sou Ivo Mai, professor de Física do IFRS, Campus Ibirubá. Na aula de hoje, vamos discutir o conceito de densidade. E para iniciarmos, quero lançar algumas perguntas que eu gostaria que vocês pensassem sobre elas ao longo dessa nossa aula. Por que o gelo flutua na água? Sabendo que o gelo é água no estado sólido. Vejam bem, aqui temos o caso de um iceberg. E por que ele flutua na própria água? A segunda pergunta que eu quero lançar é: quando colocamos líquidos não miscíveis, líquidos que não se misturam, água, álcool e óleo, num mesmo recipiente, e por que eles se separam e se sobrepõem, como mostra a figura? Aqui é o seguinte: nós temos água no fundo, álcool no meio e óleo na superfície, flutuando sobre os outros dois líquidos. Tá? O álcool, na verdade, se mistura na água, mas colocando ele com cuidado, ele fica nessa posição. As cores diferentes é devido à pigmentação que eu coloquei para destacar a diferença, a separação dos líquidos. Então a pergunta é: por que o óleo fica em cima, o álcool no meio e a água vai para o fundo? Tá? E a terceira pergunta: por que o navio flutua enquanto uma agulha colocada na água afunda? Tá? Sabendo que o navio é muito mais pesado do que uma agulha. Tá? E feito de materiais, muitos materiais semelhantes, de metal, ferro, assim como a agulha também. Tá? Mas o conceito que nós vamos discutir então é a densidade. O que é a densidade? Densidade é a propriedade de um corpo. E para determinar a densidade, nós temos que medir a sua massa, seu volume e encontrar o seu quociente. Tá? Ou seja, essa equação matemática, ela resume o que é a densidade. Então, a densidade é representada por essa letra grega chamada μ. O quociente, ou seja, a divisão entre a massa e o volume de um corpo. Tá? E as unidades de medida mais usadas são essas aqui. No sistema CGS, onde massa é medida em gramas, volume em centímetros cúbicos, a densidade é medida em gramas por centímetro cúbico. Veja que, como nós temos aqui massa sobre volume, aqui fica então gramas sobre centímetro cúbico, unidade de massa, unidade de volume. E no sistema internacional, onde a massa é medida em quilogramas e o volume em metros cúbicos, então a densidade é medida em quilogramas por metro cúbico. Existe um experimento que a gente pode fazer e que ajuda a entender o conceito de densidade. Tá? Então, a gente pode fazer uma analogia entre densidade de um corpo e com esse experimento. Tá? O que nós vamos fazer? Encher um copo com bolas de isopor, primeiro, medir a sua massa, depois acrescentar bolas de gude, esferas de vidro, menores, e daí também medir a massa de novo, e no final acrescentar areia, medir a massa de novo. Tá? Então, o experimento é esse aqui. Já foi realizado, foram tiradas fotografias, e aqui nós temos então um recipiente que tem um volume de 300 centímetros cúbicos, tá? E foram colocadas bolas de ping-pong e bolas de isopor, tá? Foi medida a massa. Aqui nós temos bolas de isopor mais as bolas de gude, e aqui foi acrescentada areia. Então o resultado que encontramos foi o seguinte: olha só, a massa das bolas
de ping-pong e de isopor resultou em 12 gramas, 300 centímetros cúbicos, fazendo a divisão, então, 12 gramas por 300 centímetros cúbicos deu 0,04 gramas por centímetro cúbico. É a densidade deste material colocado dentro desse recipiente. Enquanto que, com as bolas de gude, bolas de isopor mais bolas de gude, a massa foi para 280 gramas. Tá? Então, calculando a densidade, da mesma forma, massa sobre volume, encontramos 0,93 gramas por centímetro cúbico. Acrescentando areia, a massa subiu para 360 gramas. Então, fazendo o mesmo cálculo, encontramos uma densidade de 1,2 gramas por centímetro cúbico. Ou seja, no mesmo recipiente foram colocadas massas diferentes. Menor massa, menor densidade. À medida que fomos aumentando a massa, foi aumentando a densidade. Tá? E aqui nós temos uma tabela que mostra a densidade de alguns materiais, mas dado em quilogramas por metro cúbico. Vejam que materiais diferentes possuem densidades diferentes. Aqui nós temos gasolina, álcool, benzeno, óleo comestível, água do mar, glicerina e mercúrio líquido. Tá? Aqui nós temos as substâncias líquidas. Vai de 700 a 13.600 quilogramas cada metro cúbico. Então, quer dizer, é uma característica dos materiais. Isso aqui é definido como sendo também a massa específica, é uma propriedade específica da matéria. Aqui nós estamos falando em substâncias puras e homogêneas. A mesma coisa dos sólidos. O gelo é 917 kg por metro cúbico. Aqui nós já podemos fazer uma comparação. Olha só, água líquida, 1.000 kg por metro cúbico. O gelo, 917. Então já podemos pensar por que o gelo flutua na água. Tá? E a água do mar é mais densa ainda, em torno de 1.030 kg por metro cúbico. E continuando aqui os sólidos, o alumínio 2.700 kg por metro cúbico, ferro, cobre e assim por diante. Então nós temos aqui o sólido mais denso dessa tabela, o ósmio com 22.600 kg por metro cúbico. Então vejam bem que isso é uma característica do corpo quando falamos em densidade. E massa específica, então, é a propriedade específica da matéria. Então isso define algumas características físicas da matéria. Tá? Então, vamos às respostas dessas questões. Por que o gelo flutua? Vocês viram lá que o gelo tem uma densidade menor do que a água. Então, esta é uma das explicações por que o gelo flutua na água. Então, sua densidade é menor que da água. Tá? Continuando, e por que os líquidos se sobrepõem desta maneira? Também tem a ver com a sua densidade. Tá? Vejam bem que a água está no fundo, porque sua densidade é maior do que a do álcool. E o óleo está na superfície porque a densidade dele é menor do que dos outros dois líquidos. Tá? Então, essa seria a explicação porquê deste comportamento. Enquanto que, por que o navio flutua enquanto a agulha afunda na água? O navio, ele é um corpo que tem espaço vazio dentro dele, ou seja, o material com que ele é feito, se nós considerarmos a massa específica deste material, do ferro, por exemplo, maior que da água, mas como ele forma um corpo oco, o volume que ele ocupa aumenta. Então, quando o volume aumenta, a densidade diminui. Tá? Então, por este motivo, o navio, mesmo do tamanho dele, mesmo o peso dele sendo muito grande, a densidade dele é menor que da água e por isso ele flutua. E a agulha
pelo contrário, a densidade da agulha é maior que a da água, por isso ela afunda. Então, pela aula de hoje é isso. Agradeço pela atenção e até a próxima.